Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski e estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 33º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre os participantes das ferrovias brasileiras. Quem são as instituições, os agentes que participam das ferrovias brasileiras? Quem são as instituições que definem o que vai ser construído, como vai ser construído, por onde essas ferrovias vão estar passando e também qual tipo de serviço as ferrovias estarão realizando. Então, eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre quem são esses participantes. Então, são esses participantes que definem o futuro das ferrovias brasileiras. E aqui eu estou falando muito de ferrovia de carga, né? Principalmente de carga. Então, essas ferrovias que estão sendo construídas, elas são construídas a partir de uma série de interesses, uma série de instituições que apoiam e procuram fazer com que as ferrovias sejam efetivamente construídas. Então, no sistema ferroviário atual, né, existe uma série aí de instituições que apoiam o planejamento, que ajudam a construir as ferrovias, que fazem todo o trabalho de desenvolvimento dos projetos, de desenvolvimento, inclusive, das formas de financiamento de todos esses programas. Então, tem realmente uma série de instituições e cada um, claro, tem seus interesses aí muito particulares, né? Então, de uma certa forma, o que a gente verifica é que esses interesses eles precisam entrar num acordo aí, né? Porque cada uma dessas instituições tem seus pontos de vista, tem suas maneiras de pensar, suas maneiras de atuar. Então, é muito importante para que as ferrovias realmente aconteçam, que exista realmente um consenso entre todas essas instituições. E quem são essas instituições? Muitas vezes a gente pensa que uma ferrovia ela é definida apenas por um embarcador ou apenas por um investidor, mas na verdade nós estamos falando aí de uma série de interesses que vão desde o interesse de uma cidade, o interesse de um estado, de empresas privadas, de instituições públicas, de políticos, né, de investidores. Então existe realmente uma série de instituições que têm interesses da construção das ferrovias. Então é muito importante para a gente entender a história das ferrovias brasileiras, que a gente entenda também o que cada um desses agentes, dessas instituições pensam, como é que eles agem, o que eles querem, né? Então é muito importante a gente analisar todo esse contexto que envolve uma série de instituições. Então, por exemplo, nessa foto aqui nós estamos vendo aqui a divulgação da construção do VLT no Rio de Janeiro, já há bastante tempo atrás, né? Falei que existe um interesse muito grande da Prefeitura do Rio de Janeiro na construção do VLT. Mas não é só isso, também nós temos aí interesses dos fornecedores dos equipamentos, do material rodante, também de construtoras que querem participar do projeto para a construção do VLT, e também de empresas que querem ser os operadores do sistema. Então, apesar de ser uma obra de uma ferrovia, né, de um VLT, há vários interesses envolvidos. Então aqui também, né, uma placa das obras da Ferrovia Norte-Sul, de 15 anos atrás, lá no município de Palmeirante. Então ali era um local que foi construído um terminal. Então existia na época, um interesse do município de Palmeirante, das empresas construtoras, né, dos próprios investidores aí, que seria o governo federal na época. Então existe toda uma série de interesses aí que ajudaram a construir a Ferrovia Norte-Sul. Também ali vocês podem ver nessa placa a Valec, a empresa estatal responsável pela construção da ferrovia. Então há uma série de interesses que a gente precisa mapear isso, precisa entender quais são esses interesses. Aqui vocês podem ver também lá na obra do terminal de Porto Nacional. Então um grande terminal ali, um dos maiores do Brasil, né, que tem também, por exemplo, uma empresa construtora envolvida ali, que seria, no caso, a SPA Engenharia. Então, há uma série de interesses aí na construção
e na operação dessas ferrovias. Aqui também uma outra foto de uma placa que mostra aí interesses, por exemplo, do município de Fátima, no município de Gurupi, que tem interesse na construção desse terminal. E também na foto mostra a Valec, Ministério dos Transportes, e também a construtora Andrade Gutierrez. Aqui também uma outra foto de um canteiro de obras aí da Ferrovia Norte-Sul. Então estamos mostrando mais uma vez aqui, né, uma outra construtora importante que construiu muitas ferrovias no Brasil, que é a Odebrecht. Então é muito importante a gente entender quais são essas instituições que estão relacionadas ao planejamento, à construção e à operação das ferrovias brasileiras. Então nós temos, é claro, o Ministério dos Transportes, né? Se a gente for fazer uma lista das instituições públicas, temos também o Ministério do Meio Ambiente, que tem toda a sua preocupação ambiental aí com relação às obras, com relação do EIA-RIMA. Então tem toda uma discussão ambiental aí que é importante também quando a gente discute a construção e a operação de ferrovias. Também a Agência Nacional de Transportes, o DENIT também é uma instituição importante aí na parte de construção das infraestruturas, e a própria Valec Engenharia, que é uma empresa estatal responsável pela construção das ferrovias. É claro que andou mudando um pouco de nome aí ultimamente, mas é uma empresa importante aí que faz parte da história da construção das ferrovias brasileiras. Além dessas instituições públicas, também podemos relacionar algumas privadas que são importantes para a construção, o planejamento, construção e operação das ferrovias brasileiras. Então, uma das mais importantes do Brasil é a NTF, a Associação Nacional dos Transportes Ferroviários. Então, é uma associação que atuou muito nos últimos 20 anos aí para o desenvolvimento do sistema ferroviário brasileiro de cargas. Também uma outra associação importante, que é a associação relacionada aos embarcadores, aos usuários dos transportes de cargas, e também a ABFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que é uma das responsáveis aí pelo desenvolvimento dessa indústria e tem atuado bastante também na construção e no desenvolvimento do sistema ferroviário brasileiro. E também o CIMEFRE, que é um sindicato dessas empresas de construção ferroviária, de fornecimento de materiais, de equipamentos. Então, são instituições que atuam muito forte aí para o desenvolvimento e para a construção, para o planejamento, e fazem todo um trabalho aí de desenvolvimento do sistema ferroviário brasileiro. Então é importante a gente entender o que essas instituições pensam, como é que elas agem, né? Como é que elas atuam frente ao governo federal, como é que eles atuam frente ao desenvolvimento dos orçamentos do governo federal que estão relacionados ao investimento em infraestruturas. Então é sempre importante estudar bastante como é que essas instituições trabalham, como é que elas pensam e quais são as propostas delas, né? Então, uma das conclusões, né, que eu, depois de analisar esses diferentes interesses, essas instituições todas, o que eu concluo, aqui é uma conclusão até bem pessoal, né, que para mim esses interesses são tão complexos e tem uma diversidade de interesses tão grande aí, que às vezes isso acaba dificultando a expansão do sistema ferroviário brasileiro. Então a gente vê aí que muitas vezes as instituições, né, que são privadas e públicas, elas às vezes não chegam em consensos e às vezes isso acaba atrapalhando aí a construção das ferrovias brasileiras, e talvez isso explique um pouco por que o Brasil é tão atrasado com relação ao uso de ferrovias em transporte de cargas e passageiros. Bom, já chegando um pouco ao final aqui desse episódio, eu gosto sempre de trazer para vocês publicações, sites. Eu quero que vocês pesquisem, que vocês estudem, que vocês criem aí o próprio conhecimento sobre as ferrovias brasileiras. O que eu estou trazendo para vocês aqui, né, eu gostaria muito que vocês visitassem, por exemplo, o site da ABFER, que é a Associação Relacionada à Indústria de Material Ferroviário. Então visitem o site dessa associação, analisem ali quem são as empresas associadas dessa associação. Então procure entender como é que ela atua, quais são as propostas dessa associação. Vocês vão entender realmente o que o setor, né, de indústria ferroviária pensa sobre as ferrovias brasileiras. E também uma outra associação muito importante, como eu já comentei, é a NTF,
ela representa as empresas concessionárias de cargas do Brasil. Então é importante, visitem o site da NTF, verifiquem quem são as empresas associadas e também no site tem vários projetos, tem propostas do setor para a expansão das ferrovias brasileiras. Então procure estudar bastante o que a NTF tem a dizer sobre o sistema ferroviário brasileiro. Bom, como atividade, nós estamos discutindo aqui os interessados das ferrovias brasileiras. Então, como atividade desse episódio, eu quero que vocês entrem no Google e pesquisem quem são os interessados da construção da Ferrogrão. A Ferrogrão é uma ferrovia que sai do Mato Grosso e vai até o Pará, lá em Miritituba, em vários terminais de grãos que existem lá em Miritituba, no Pará, né? É um distrito de Itaituba que já fica às margens do rio Tapajós. Então existe aí esse projeto da Ferrogrão e eu peço que vocês entrem no Google e pesquisem quem são os interessados na construção dessa ferrovia. Bom, então, já chegando aqui ao final do 33º episódio, fique agora com um vídeo especial que nós reservamos para você.